Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 8 ao 11, diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que ali passava, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-nos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e se retirou àquele quarto e se deitou ali. Diga amém. E toma o seu assento em nome de Jesus. A sunamita, uma questão de honra. Repita assim após mim: sunamita, uma questão de honra. Meus irmãos, sem sombra de dúvida, uma das mais proeminentes expressões da Bíblia é ser considerado, é ser chamado homem de Deus. Vou recapitular. Uma das expressões mais proeminentes de toda a Bíblia Sagrada é ser considerado, é ser chamado homem de Deus. Escute bem isso. Poucos homens na Bíblia tiveram esse privilégio. Podemos destacar Moisés, Semaías, Davi, Timóteo, e a Bíblia também diz Eliseu, a nossa personagem do texto. Poucos homens tiveram esse privilégio de serem considerados, de serem chamados homens de Deus. E aqui eu li um texto que registra um acontecimento extraordinário em toda a Bíblia Sagrada, com duas personagens distintas, Eliseu e a sunamita, que nem o seu nome aparece, a sunamita de Sunem, nem o nome da mulher aparece, mas nós podemos destacar aqui duas personagens distintas, Eliseu e a sunamita. Ele profeta e ela uma mulher desconhecida. Escute bem isso. Para mim, esse incidente é dramático e impressionante. Sem sombra de dúvida, é um quadro verídico sobre a honra cabível ao homem de Deus. A honra cabível ao homem de Deus. E é interessante que nesse quadro vemos Eliseu sendo diplomado pela sunamita. E é interessante que quem assina o diploma é a própria mulher sunamita. É ela que assina o diploma de Eliseu como homem santo de Deus. Homem de Deus. Isso é extraordinário. E o que nós encontramos aqui é que a Bíblia não menciona o nome dessa tal mulher. Apenas a chama de sunamita, uma referência à cidade de Sunem, onde ela morava. Sunem quer dizer lugar de repouso, localidade ou localizada
a sudoeste do Mar da Galileia, entre os montes Giboa e Tabor, na planície de Jezreel, a herança da tribo de Issacar. Agora escute bem isto. Nós encontramos aqui nesse texto que sucedeu também um dia que Eliseu, homem de Deus, ele vai a Sunem. A Bíblia diz, indo Eliseu a Sunem. E aí se refere, depois da vírgula, uma mulher. Está escrito aqui, havia ali uma mulher. Por que não diz havia ali um homem? Havia ali uma mulher. Porque às vezes nós classificamos homens como homens de Deus e esquecemos que existem mulheres que são mulheres de Deus. Mulheres de Deus, que têm discernimento espiritual, que têm vida no altar, que têm um testemunho ocular, um testemunho verídico, um testemunho verdadeiro. A Bíblia diz, e havia ali em Sunem uma mulher. Não dá o seu nome, diz apenas Sunamita, uma referência à cidade de Sunem. Mas havia ali uma mulher. E a Bíblia diz aqui, a qual o reteve a comer pão. A qual o reteve a comer pão. E é interessante que ela não fez isto por uma única vez. Está escrito depois do ponto e vírgula. E sucedeu que todas as vezes que passava Eliseu por ali, o que ela fazia? Ele ali se dirigia a comer pão. Ou seja, ele tinha ali uma porta aberta. Aquela mulher abriu uma porta para Eliseu. Ela hospedava, ela sentia apreço ao homem de Deus. Ela teve discernimento de quem era verdadeiramente Eliseu. Ela sabia que se tratava de um santo homem de Deus. E a Bíblia diz que todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que Eliseu passava ali em Sunem, ele já tinha acesso a essa residência da Sunamita. Ele passava ali e ali ele se dirigia a comer pão. E é interessante que eu posso destacar nesse episódio, nesse incidente, pelo menos 4 itens de suma importância. O primeiro que chamou a minha atenção é sobre a honra cabível ao homem de Deus. E esta honra implica em reconhecê-lo como homem de Deus. Está no verso de número 9. Está escrito bem assim. Olha o que diz. E ela disse ao seu marido. Quem disse? A mulher, a Sunamita. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então essa honra implica, primeiramente, reconhecer quem são verdadeiramente os homens de Deus. Equivale dizer que esta mulher sunamita, ela tinha discernimento. Porque hoje tem gente que se identifica com os pregadores aí da internet, não conhece a vida deles, não sabe quem são eles e diz: olha, são os meus exemplos, eu estou seguindo essa pessoa. E nem sabe a sua procedência, e nem sabe quem são. Mas por quê? Tem milhões de seguidores aí no Instagram, tem milhões de seguidores aí
no YouTube, elas dizem: olha, essas pessoas, eu sou fãs dela, porque elas pregam, fazem isto, faz aquilo. Mas não é assim que você descobre, que você percebe, que você compreende quem é e quem não são os homens de Deus. Não é apenas pela sua pregação. Às vezes ele nem precisa pregar, mas você vai observando os seus passos, você vai observando as suas obras, e de repente você pode dizer com toda franqueza, com toda a verdade: esta é uma mulher de Deus, este é um homem de Deus. Nós não somos reconhecidos apenas pelas nossas palavras, pelos nossos discursos. Como podemos saber que alguém é homem ou mulher de Deus? É através da sua procedência, é através do seu testemunho, é através do seu caminhar, é através da sua submissão, da sua humildade, da sua obediência. Quem vai dizer que nós somos homens e mulheres de Deus, são as nossas obras, são a nossa procedência, são as nossas ações, que vão dizer se somos ou não homens de Deus. É as nossas ações, as nossas obras. E esta mulher então, ela começou a observar. E sabe que nessa questão de observar, as mulheres elas ganham dos homens. Às vezes, diante dos olhos dos homens, passa batido. As mulheres quer saber qual é a cor do sapato que a irmã chegou na igreja, a cor do vestido, que tipo de vestido, até o modelo, até o tamanho. As mulheres sabem tudo. Porque o homem dá uma olhada assim, não pode ficar olhando muito, senão alguém vai dizer que ele já está cobiçando. O homem dá uma olhada meia por cima, né? Mas a mulher não, ela abaixa o olho assim, ela está conversando com a outra e está olhando a cor do brinco, está olhando o cabelo, está olhando tudo. Ela tira um xerox, tá? Da pessoa, sabe tudo. Às vezes chego lá em casa, a Ruth diz: você viu aquela? Não vi. Eu não percebi, eu não notei. Ela sabe tudo, mulher sabe tudo, não é de hoje. Ó, o maridão aqui, além de estar velho, a Bíblia diz que ele não viu nada. Não foi o marido que se dirigiu para a mulher, dizendo: eu tenho observado. Mas a mulher que se dirigiu ao marido. Está aí no verso de número 9. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eliseu aqui foi reconhecido pela sunamita como um homem de Deus. Ele não precisou falar, ele não precisou tirar a credencial do bolso e mostrar quem era. Não, ela começou a observar a maneira que o homem de Deus falava, a maneira que o homem de Deus tratava, a maneira que o homem de Deus se dirigia a comer pão, a maneira que ele assentava na mesa, se ele abençoava o alimento ou não, se ele agradecia com cortesia depois daquele alimento recebido. Ela começou a observar. Aí ela teve absoluta certeza: esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E olha, irmão, eu sempre digo, muitas vezes, Deus coloca um homem nessa tribuna para pregar a sua palavra, e eu não digo me referindo só a mim, aqueles que passam por aqui, e às vezes você murmura, você critica, você aponta o dedo para os homens de Deus. Olha para cá: eu temo
e tremo diante da palavra de um homem de Deus. Que isso, pastor? É verdade. Eu temo e tremo diante da palavra de um homem de Deus. Sabe por quê? Porque quando o homem de Deus fala, Deus assina embaixo. Quando o homem de Deus fala, Deus assina embaixo. Nós encontramos na Bíblia até o apóstolo São Paulo entregando alguns ao diabo. Eu estava lendo esse texto e eu fiquei abismado. Mas como? Paulo entregando Alexandre, o latoeiro, ao diabo, porque lhe causou muitos males. É assim. Eu temo e tremo diante da palavra de um homem de Deus. Quando você lê a Bíblia, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 2, versos 23 e 24, você lembra quando Eliseu vai a Jericó e sobe depois até Betel? A Bíblia diz que alguns rapazes, está escrito aí, alguns pequenos moços, mancebos, saem da cidade e começa a zombar do homem de Deus, começa a criticar o homem de Deus. Eliseu havia se separado recentemente de Elias. Elias foi arrebatado num redemoinho ao céu e ele ficou só. E aí, quando Eliseu subia de Jericó até Betel, eles criticavam: sobe calvo, ou seja, sobe careca, sobe calvo, sobe calvo. Na verdade, eles não estavam se referindo à subida de Eliseu até Betel, mas dizendo em outras palavras: está vendo? Eliseu, o seu superior, o seu senhor subiu e tu ficou. Começou a zombar de Eliseu. Olha o que aconteceu, verso de número 24. E virando-se ele, eu estou falando de Eliseu, a nossa personagem do texto. E virando ele para trás, os viu e os amaldiçoou. Em nome de quem? Do Senhor. E então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram. Foi apenas um jovem? 2, 3, 5, meia dúzia, 12? Nananina não. 42 daqueles pequenos, ou seja, 42 jovens foram despedaçados. Com o homem de Deus não se brinca. Com o homem de Deus não se brinca. Você lembra de Pedro, lá no templo? Ananias veio trazer, eu nem posso dizer dízimo, porque ele havia cerrado no meio. Pegou uma parte do que vendera e veio trazer. Tinha combinado com Safira, a mulher, e veio trazer diante do altar. Aí Pedro pergunta: vendeste portanto essa propriedade? E ele afirmativamente disse: sim, portanto. Mentiu. O valor era um outro, bem maior do que ele tinha que fazer a entrega. Aí a Bíblia diz que Pedro diz: Ananias, por que enchesse o teu coração, Satanás, para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentisse ao homem, mas a Deus. Na mesma hora ele expirou e a Bíblia diz que ele morreu. Depois de algumas 3 horas, até eu sempre lanço uma pergunta, a mulher que ficou viúva por apenas umas 3 horas, né? Foi a Safira. Aí ela chega, Pedro pergunta, faz a mesma pergunta que fez ao marido, e ela confirma a mentira: morre também. Sabe o que é isso, irmão? Atitudes do homem de Deus. Então, com o homem de Deus não se brinca, tá? Muitas vezes Deus coloca aqui nessa tribuna um homem para pregar, mas você critica ele, você aponta o dedo para ele, você fala mal dele, às vezes no WhatsApp, às vezes com os amigos, você fala mal, às vezes ele não sabe, mas você está trazendo maldição sobre si. Olha os textos que eu estou citando. Então a primeira honra implica em reconhecê-lo como homem de Deus. Eliseu aqui, ele foi reconhecido. A mulher disse
sem sombra de dúvida, ao marido. Este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Primeiro item. Segundo item, essa honra implica em ajudar o homem de Deus. Olha os versos, o verso de número 10. A Bíblia diz assim: então disse, verso de número 10, ela disse: façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Eu não sei se o maridão era um pouquinho mão fechada. Ela disse: olha, já vamos aproveitar a parede do muro e a gente faz ali uma edícula. A gente faz um pequeno quarto. Parece que o maridão é um pouco meio assim, viu? Eu fico desconfiado. Porque pegou a parede do muro. Não precisava tanto. Mas ela conhecia o marido. Talvez ela disse: olha, para que o meu marido aceite a minha proposta, eu vou dizer: façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. O que eu vejo aqui? Uma mulher cuidando do homem de Deus. Essa honra implica, primeiro, em reconhecê-lo como homem de Deus. Segundo, essa honra implica em ajudar o homem de Deus. O marido não teve essa iniciativa, mas a mulher teve. Ela diz: marido, é o seguinte, ele sempre passa aqui por nós. Ele já tem demonstrado no seu andar, no seu caminhar, que é um santo homem de Deus. Vamos ajudar ele. E aí eu entro no campo em que você poderia, ao invés de criticar mais a sua igreja, o seu pastor, por que não se une a ele para ajudá-lo a realizar a obra, a fazer alguma coisa em prol do reino de Deus? Olha o que essa mulher faz. Essa honra implica em ajudar o homem de Deus. Ela diz: marido, vamos fazer um pequeno quarto junto ao muro. Vamos colocar ali, olha, uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Se colocasse ali um estante, já seria demais. Se colocasse ali uma TV, já seria demais. Já era o suficiente para o homem de Deus. Isso é um gesto de carinho, de amor e de ajuda para com o homem de Deus. Eu me lembro que em 87 nós fomos enviados para a cidade de São José do Rio Preto para ajudar um pastor já veterano, o pastor Joaquim, de saudosa memória, Joaquim José Pedro, de saudosa memória, e eu fui enviado para ajudar, auxiliar esse pastor. E a cidade de São José do Rio Preto é uma das cidades maiores ali do interior, uma cidade interiorana muito grande, tinha muitas congregações, muito trabalho. Eu me lembro que ali naquela cidade eu construí igreja, eu em cima do andaime. E o pastor Joaquim, olha o privilégio, pastor Joaquim José Pedro, me dando massa no caixote e levantando tijolos para me dar no andaime. Eu que deveria servi-lo, e ele estava me servindo como servente de pedreiro. E eu me lembro que uma certa feita, escute bem isso, ele tinha uma variante, não sei quantos lembram de carro variante, porque faz muitos anos isso aí. Faz muitos anos. A Rose falou que lembra, que ela é bem antiguinha. Ele tinha uma variante, velhinha, lembra até a cor, é uma cor roxa, uma cor esquisita. E um dia, nessa oportunidade, eu estava sem carro.
E eu me lembro que ele disse, vai até a congregação, leva a Raquel, minha filha, para cantar, e você vai ser o preletor. É um culto de jovens, era um sábado. Leva lá e prega a palavra, você vai ser o preletor e você leva. E vai com a minha variante. Pega aí, hoje eu não estou bem de saúde. Ele gostava de sempre participar de todos os trabalhos. Eu peguei a Raquel e o esposo, as crianças, e a gente foi até a Vila Toninho. É um bairro ali grande, onde tem uma grande igreja ali do ministério. E é interessante que quando eu desci, parei na porta da igreja, estava lotado ali de carros, não tinha como eu parar bem ali. Então o que eu fiz? Parei um pouquinho mais na frente e abri a porta do carro, falei, Raquel, você desce e eu vou arrumar um lugar para colocar o carro um pouco mais na frente. Sabe o que aconteceu? Eles desceram do carro e ela deixou a porta do carro aberta. E eu fui dar uma rezinha para poder sair e me ajeitar. A porta do carro, a variante, pegou tinha o tipo de um barranco assim. Era interior antigo, muitos anos atrás. Então, e assim, acabou com a porta. Quando eu dei ré, a porta virou para frente. Eu falei, meu Deus do céu. A porta não fechava, irmão. Eu tive que encostar o carro bem no barranco para ficar fechado a porta. Porque a porta, quando você ia fechar, ela batia e voltava. Eu falei, meu Deus, acabei com o carro do meu pastor presidente. Sabe o que aconteceu? Para mim pregar naquele culto foi uma dificuldade. Já pensou? Toda hora eu estava lembrando no carro do pastor, o que eu vou falar para ele? Em resumo, voltamos depois do culto, foi um culto abençoado. Contei para ele a história, ele falou, não precisa esquentar, isso acontece, nós vamos arrumar, fica tranquilo. Mas eu não fiquei tranquilo não. Como eu era o segundo ali, de um campo muito grande, e eu estava ali auxiliando ele, Deus colocou no meu coração, orando de madrugada, olha, está na hora da gente trocar o carro do pastor. E eu disse, eu já dei indício disso, porque eu amassei todo o carro do pastor. Fiz uma reunião com os evangelistas, com o presbitério, e trouxe diácono, encheu a igreja. E eu disse, contei o que aconteceu, e eu peguei e disse, olha, nós precisamos trocar o carro do pastor. Se não der para dar um carro novo, mas a gente vai dar um carro seminovo para ele. Quantos concordam? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, eu vou dar todo o meu salário do mês que eu ganho da igreja. Vou dar todo o meu salário. Já vai ser para a entrada do carro. Outro começou a levantar a mão. Nós levantamos naquele dia o valor de um carro seminovo. Sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, após essa reunião, olha, isso foi em 87. E nós compramos daí, menos de 15 dias, um carro 88 para o pastor, seminovo, um carro novo, irmão, para o pastor, carro novo. Ou seja, o ano era 2007. Nós compramos um carro para ele 2006. Eu sei que era um ano só de diferença. Esse Corcel 2 era um carro novíssimo. E chegamos, fizemos um culto de gratidão a Deus e entregamos o carro na mão do pastor. Sabe o que é isso, irmão? É uma maneira de ajudar aqueles que estão à frente. Ele tinha essa variante velha, já fazia muitos anos. Por que a gente não se unir para ajudar um homem de Deus como o pastor Joaquim José Pedro? Um homem que foi vice-presidente aqui do Ministério de Santos por vários e vários anos. A gente honrou ele nesse compromisso. Sabe o que acontece, irmão? Ele sempre, quando me via, dizia, este aqui
Eu tenho uma gratidão eterna com ele, porque nenhum dos outros obreiros tiveram essa iniciativa, mas eu fiquei ao lado dele menos de um ano, auxiliando ele, que depois eu fui para um outro campo, tá? Menos de um ano, ele me deu um carro seminovo, a diferença de um ano só de idade. Era um carro, se hoje 2024, um carro 2023, carro seminovo para ele. E ele diz: olha, minha gratidão para contigo. Todas as vezes que ele me via, ele dizia: minha gratidão contigo será eterna. Gente, esta honra implica você ajudar o homem de Deus. Olha o que diz a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 9, versos 6 ao 10. Olha o que é ajudar, olha o que significa ajudar o homem de Deus. E disse ele, porém ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado. Um homem honrado tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura não mostrará o caminho que devemos seguir? Ora, se é um homem que nos instrui, que nos ensina e que nos faz caminhar no caminho que deve seguir, por que não vamos honrá-lo? A Bíblia diz: então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabaram, e presente nenhum temos que levar, temos aqui para levar ao homem de Deus. Que temos? E aí, olha os versos 9 e 10, 8, 9 e 10. E o homem tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. 9 e 10. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Verso 10. Então disse Saul ao seu moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. O que eu aprendo aqui? Até Saul, rapaz, foi levado a acreditar, foi convencido a acreditar que não era ele o homem de Deus daquela cidade, mas havia ali um homem de Deus, o qual poderia mostrar para eles o caminho. Eles estavam ali perdidos, procurando as mulas, procurando os animais, não encontrava, mas ali estava um homem de Deus para mostrar o caminho em que eles deveriam seguir. Gente, vamos honrar mais uns aos outros. Vamos honrar, sabe aquele irmão que pregou o evangelho para você no primórdio, no princípio da sua fé? Você tem ligado para ele? De repente ele está vivo ainda. Você tem dado um alôzinho para ele? Pastor, não tem problema que é de um outro ministério, mas levou a palavra de Deus para você, fez você conhecer a Cristo através de um testemunho. Dá uma ligadinha para ele. Isso faz bem, isso chama gratidão. Sabe, isso chama gratidão. Eu queria que os meus pais na fé hoje estivessem vivos. Você não imagina a honra que eu tenho aos homens que me ganharam para Jesus, os pastores que me levaram ao diaconato, ao presbitério, ao ministério de evangelista e finalmente a pastor. A minha gratidão a estes homens. Sabe por quê? Essa honra implica, primeiro, em reconhecê-los como homens de Deus. Segundo, em ajudar o homem de Deus. Em terceiro, estimar, amar e obedecer o homem
de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, eu já estou caminhando para o final, capítulo 5, versos 12 e 13. Olha o que Paulo diz: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. Olha o verso seguinte: e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tendes paz entre nós. Então essa honra implica em você estimar, amar e obedecer o homem de Deus. Quem não conhece Hebreus capítulo 13, o verso 7 e o verso 17? Verso 7 diz assim, Hebreus 13, 7: lembrai-vos dos vossos pastores. Você tem lembrado dos seus pastores que pregaram a palavra de Deus para você, ou que pregam a palavra de Deus para você? Você sabia que os pastores são os menos lembrados na igreja? As pessoas lembram do pastor quando precisam de oração, quando precisam de um conselho, quando tomam uma direção errada em suas vidas. Mas ninguém lembra do pastor no momento de uma festa, ninguém lembra do pastor no momento de comes e bebe. A minoria, ninguém lembra do pastor, ninguém. Isso não estou me referindo a mim. Os pastores, infelizmente, são os mais solitários. Você não vê alguém ligando para o pastor dizendo: pastor, e aí, como é que foi o seu dia? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de ajuda? Pastor, você está precisando de alguma coisa? Conte comigo, eu vou aí. Você não encontra isso. Antigamente sim. Antigamente todos os dias. E a gente não tinha telefone. A gente ia até os pastores. Pastor, o senhor tem alguma coisa para mim fazer? Está precisando de mim, pastor? A gente não tinha telefone. E a gente fazia isso verbalmente. Hoje as pessoas têm tantas facilidades, mas às vezes os pastores fazem aniversário, não recebem nenhuma felicitação das igrejas. Não, você ora por todo mundo, mas você não vê ninguém orando por pastor. Eu, às vezes aqui, dificilmente eu vejo alguém orando por mim. Dificilmente. Pastor, eu oro para o senhor lá em casa. Tá bom, eu posso até acreditar. Mas se você não ora por mim dentro da própria igreja, no lugar de adoração, se eu não vejo, às vezes eu estou orando aqui, o Carlos vê, eu fico inquieto. Falo, meu Deus, parece que eu estou orando só. Estou começando o culto e eu estou orando naquela alegria, naquela motivação. Mas se eu tirar o microfone da boca, eu não ouço ninguém orando. Não dá para entender um negócio desse. Se antigamente, momento de oração, irmão, você via toda a igreja em alta voz, clamando, parecia um bando de pardais nos arrozais. Todo mundo orando. Hoje você não ouve ninguém. Parece que o povo desaprenderam a orar, ou não aprenderam a orar ainda. Então, está na hora de você mudar essa realidade. Se você ama o seu irmão, você levanta a voz para orar por ele. Se você ama os pastores da igreja, eu fico pensando, às vezes eu olho a minha esposa, ela faz um trabalho que às vezes as pessoas não reconhecem muito. Pô, ela é pastora, eu não vejo ela toda hora com o microfone na mão pregando isso e aquilo. Mas ela faz um trabalho tanto ou tal importante como é o meu. Ela faz um trabalho formidável. Mas eu não vejo às vezes alguém elogiando. Não é que a gente precisa ser massageado o nosso ego, mas eu não vejo ninguém intercedendo, orando. E às vezes eu fico pensando, pastores são os últimos a serem lembrados. Infelizmente. As pessoas primeiro vão a um lugar, depois avisa o pastor. Ou quando avisa, pastor, eu estou indo. Nem precisa avisar, irmão. Eu estou indo em tal lugar.
que você vai avisar para mim? Eu estou indo em tal lugar. Você está indo, você já decidiu, irmão. Vá com Deus, Deus te abençoe. Nem precisa me avisar. Já decidiu. Pastor, eu posso ir? Só dá o seu aval. A gente aprendeu assim. Sabe que hoje eu estranho com a nova geração, que não tem honra aos seus pastores. E quando eu vejo essa sunamita, eu fico maravilhado. Olha a atitude desta mulher. Nós não temos tempo, mas uma hora eu vou mostrar o que esta mulher recebeu quando você lê a partir do verso de número 12. Você pode pôr no telão. Essa mulher não tinha filhos. Ela não tinha filhos. Eliseu foi tanto grato a Deus pela vida dessa mulher, que uma certa feita ele chegou a Geazi e disse: Geazi, essa mulher tem sido bondosa, maravilhosa para conosco. Ela tem nos tratado com desvelo. Ela tem nos tratado com muito carinho, com muito apreço. Será o que ela precisa? Olha, é uma mulher rica, a Bíblia diz que era uma mulher importante, grave em outras palavras, mulher rica, importante. Geazi vai sondar a vida dela. Aí chega com a resposta: olha, ela não precisa de nada. Ela tem tudo, Eliseu. Ela não precisa de nada, é uma mulher, não precisa de nada. Mas eu observei uma coisa. O que você observou? Ela não tem filhos e o marido dela é velho. E eu percebi que tem hora que ela se sente só. Marido velho vai tirar uma soneca e ela fica só. E ela tem necessidade de um filho. Ela não me falou, mas eu observei isso. A Bíblia diz que Eliseu manda chamar a sunamita. E ele profetiza para ela. Olha como a palavra na boca do homem de Deus é verdade. E ele diz: a tal tempo você abraçarás um filho. Ela diz: homem de Deus, não brinca comigo. Sabe por quê? Ela usa essa expressão porque era o que ela mais queria, é abraçar um filho. E quem sabe ela não tinha mais esperança, porque o marido já era velho. E a Bíblia diz que no tempo determinado aquela criança nasceu. E todos nós conhecemos a história, que depois a criança cresceu, um certo dia foi com o pai para a roça trabalhar. O pai o levou para a roça, para o trabalho, e ele teve dor de cabeça. E a criança enfermou-se. E o homem chama o servo e diz: leva lá para a mãe. A mãe recebe a criança já prestes a morrer. Coloca entre os joelhos e fica até o meio-dia. E a Bíblia diz que a criança morreu. Sabe o que ela faz? Ela não vai lá infernizar a cabeça do marido, não. Ela não vai lá desiludida, desesperada, encher a cabeça do marido, não. Ela pega a criança, coloca, olha como é que o quarto que ela fez para o homem de Deus serviu. O que ela pega? Ela diz: o meu marido pode chegar aqui e de repente encontrar a criança morta. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar no quarto do homem de Deus, lá em cima, junto ao muro. E ela coloca a criança lá. O servo prepara um cavalo e ela sai à procura do homem de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando o homem de Deus vê a sunamita, e ele diz: olha lá, é a sunamita, Geazi. Encontra com ela, pergunte para ela o que ela precisa. Não é sábado, não é lua nova, não é dia de festa. O que ela vem atrás da gente? E o Geazi pergunta, ela: vai bem contigo? Vai bem. A coisa estava preta, irmão, a criança já tinha morrido. Vai bem com seu marido? Vai bem. Vai bem com seu filho? Ela diz: vai tudo bem.
mas o negócio dela é com Eliseu. E ela chega e diz: eu te pedi algum filho? Não, você não me pediu, mas por sua bondade, por sua generosidade, Deus se deu. Só que agora ele está morto. Em outras palavras, viu, irmão? Agora ele está morto. E interessante que Geazi pega o bordão do homem de Deus e vai até lá para resolver o problema, mas não resolve. Aí Eliseu acompanha a sunamita e a Bíblia nos mostra, fica em pé, o que aconteceu. Eliseu entra naquele quarto, e eu acredito, irmão, não está escrito, viu, Júnior, não está escrito, mas eu acredito que ele, com aquela criança na cama, ele diz: Senhor, está vendo esse quartinho aqui, que sempre eu passo por aqui, e eu tenho condições de descansar, é porque essa mulher tem um coração bom. Aleluia. É que esta sunamita é uma mulher de Deus. Ela não pediu filho, mas eu profetizei e tu cumpriu a minha palavra. Senhor, eu vou orar por essa criança e o Senhor vai dar vida para ela. E todo mundo sabe que Eliseu vai, deita naquela criança, em cima daquela criança, põe a sua mão direita, esquerda, deita a sua boca em cima daquela criança, e por 7 vezes ele ora. E a Bíblia diz que Jesus, ou que Deus, ressuscitou aquela criança. Valeu a pena investir na vida do homem de Deus, sim ou não? Valeu a pena reconhecer que Eliseu era homem de Deus? Valeu, porque a mulher havia perdido o filho, mas ela a tomou novamente nos seus braços. Irmão, fica com esse tema. É uma questão de honra. Honra aqueles que te honram. Honra aquele jovem que te trouxe para a igreja. Mãe, honra o filho que te trouxe para a igreja. Hoje eu estava ouvindo um testemunho da minha mãe aqui nesse púlpito. Eu estava ouvindo o testemunho dela gravado. E ela sempre me dizia: filho, eu tomei a decisão de te levar para a igreja, mas eu não quis ser crente naquela época. Eu orei 8 anos para minha mãe deixar a feitiçaria e aceitar Jesus como Salvador. E ela morreu tendo uma gratidão no coração, que foi eu que levei a palavra de Deus para ela. Seja mais grato. Seja mais grato. Honra aqueles que têm te honrado. Honra aqueles que têm pregado o evangelho para você. Estamos passando aqui alguns minutinhos para você entender, para você compreender que quando você honra, você é honrado. Quando você honra os seus líderes dentro e fora da igreja, porque tem gente que só honra da boca para fora, mas lá fala mal, murmura, critica, até publicamente. Mas o Espírito Santo nesta noite está falando: honra e eu te honrarei. Invista na vida daqueles que têm investido em você. Eu sou grato a Deus por estar aqui nesta noite pregando a sua palavra. Sabe por quê? Porque lá atrás homens de Deus pregaram a palavra de Deus para mim. E se hoje eu estou aqui, é porque eles levaram a palavra. Nós vamos louvar a Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.